Olá, crianças! Quanto tempo, quanta saudade a tia tá de vocês. Mas estou muito feliz que estamos aqui mais um domingo para estar aprendendo sobre a palavra de Deus e ter respondidas as nossas perguntas. Alguém se lembra da pergunta da semana passada? A pergunta da semana passada, se você ainda não viu a aula, corre lá para ver. Mas a pergunta foi: por que Deus fez os anjos? E as respostas que nós tivemos foram: primeiro, para adorar a Deus; segundo, para levar as mensagens de Deus; e terceiro, para guardar os filhos de Deus, guardar, proteger os filhos de Deus. Hoje, nós vamos ter uma pergunta diferente, uma pergunta que é muito mal respondida no dia a dia. A pergunta de hoje é: quando eu morrer, eu vou virar anjo? E aí? Quem sabe me responder essa pergunta? Opa, ficou muito torto. Quando eu morrer, eu vou virar anjo? A gente escuta muitas pessoas falando o tempo todo: ai, ele morreu, mas agora ele é um anjinho lá no céu. Agora ele é mais um anjinho lá no céu. Será que essa resposta que a gente escuta de tanta gente dando para uma pessoa depois que ela morre é verdade? Será que quando a gente morrer, a gente vai virar anjo? Para a gente ter essa resposta, em primeiro lugar a gente vai orar. A gente vai orar para que Deus possa colocar a resposta certa no nosso coração com a ajuda da Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós e tem se mostrado presente em nossas vidas. Eu lhe agradeço, Senhor, por mais um domingo que estamos juntos, podendo aprender sobre a Tua palavra, sobre o que o Senhor quer para as nossas vidas. Venha nos guardar e nos dar entendimento. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém. Bem, para a gente começar a resposta, a tia quer que vocês lembrem da história de Jesus, uma história que a gente já conhece de cabo a rabo. Jesus, quando ele veio aqui para a Terra, ele veio com uma missão, a missão de morrer pelos nossos pecados. Mas, como a gente aprendeu no dia da Páscoa, no terceiro dia ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele virou um anjo? Ele morreu e virou um anjo? Não. Jesus, ele não virou um anjo. Tanto que os discípulos o reconheceram, não é verdade? Os discípulos reconheceram a Jesus. Mas, vamos pensar aqui junto com a tia. Os anjos, eles são diferentes dos seres humanos. Isso a gente já sabe. Porque os anjos, eles são espíritos. E nós temos carne e osso. Nós temos um corpo humano. Mas quais são as semelhanças, ou seja, as coisas parecidas? Deixa eu te colar aqui. E quais são as diferenças entre nós, seres humanos, e os anjos? A tia vai apresentar para vocês. Vamos começar falando aqui das semelhanças. Os anjos e nós, que somos filhos de Deus, queremos agradar a Deus. Certo? Nós, que já aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós queremos agradar a Deus. Os anjos, assim como nós, eles têm vontades. Os anjos, eles têm vontades. O que mais? Os anjos, assim como nós, eles amam muito a Deus. E são obedientes. E nós também devemos ser obedientes. Os anjos, eles têm emoções. Os anjos, eles se alegram, os anjos ficam tristes. Os anjos, eles têm emoções. E nós também temos emoções. Os anjos, eles estão a serviço de Deus. E nós, como filhos de Deus, também temos que estar a serviço de Deus. Certo? Aqui ainda vocês conseguem ler? Conseguem. Pronto. Os anjos, esse é legal. Os anjos, assim como nós, eles têm nome. Eles têm nome. Lembra que a tia falou que tem o anjo Miguel? Quem é que lembra? Quem que é o anjo Miguel? Fala lá pra tia. Depois pede papai pra mamãe mandar. Os anjos, eles louvam a Deus. E nós também. A gente não louvou agora junto na abertura?
nós também louvamos a Deus. Os anjos, eles têm intelecto, ou seja, os anjos eles são inteligentes e nós também. Nós conseguimos fazer conta de matemática, a gente consegue aprender a escrever, a gente consegue aprender a correr, tudo isso. Nós temos inteligência, memória. Eles têm intelecto. E por último não, que a tia colocou aqui do lado errado. Agora, as diferenças entre nós e os anjos são: os anjos, diferente da gente, os anjos eles não morrem. Nós temos essa vida aqui que é passageira. Para essa vida humana, uma hora a gente vai morrer. Os anjos não. Os anjos, eles podem ver a Deus. Os anjos, eles podem ver a Deus. Nós podemos ver a Deus? Não, nós não podemos ver a Deus. Os anjos são espíritos. Nós somos espíritos? Não. Nós somos carne, osso e espírito. Os anjos, eles são espírito. Aqui. Os anjos, eles não têm gênero. Ou seja, não tem anjo e anja, igual tem homem e mulher. Anjo é anjo, ele não tem gênero. Agora sim, por último, os anjos, eles vivem no céu. Nós não vivemos no céu, nós vivemos aqui na terra, mas um dia nós sabemos que iremos para o céu. Ou seja, nós temos semelhanças e nós temos diferenças com os anjos, certo? Certo. Então, será que quando a gente morrer, a gente vai virar anjo? A resposta para essa pergunta é não. Nós não viraremos anjos. Os anjos, eles são criaturas diferentes, ou seja, eles foram criados por Deus, têm o mesmo criador que nós, que é Deus, só que eles são criaturas diferentes. Por exemplo, Deus fez nós, seres humanos, mas ele fez o cachorrinho, o gatinho, o leão, ele fez várias outras coisas, as árvores, as frutas. Cada um tem a sua destinação, cada um tem o seu objetivo, certo? Então, os anjos, eles têm um objetivo, nós temos outros objetivos. São criaturas diferentes, com personalidades diferentes. Nós temos semelhanças com os anjos, coisas parecidas? Sim, nós temos, mas nós temos muitas diferenças. E quando a gente morrer, a gente não vai ser igual aos anjos. Não, não vamos ser. Mas antes, a tia quer contar pra vocês duas histórias e duas coisas que diferenciam também os anjos, não só da gente, mas de Deus. Os anjos, eles são mais poderosos que nós. A começar por aqui, né? Os anjos não morrem, a gente morre. A gente morre para essa vida para depois viver com Deus na vida eterna. Mas os anjos sim, eles são mais poderosos que os homens. Os anjos, eles possuem sim poderes. Os anjos podem voar, o anjo tem forças, o anjo, ele aparece e ele desaparece. O anjo, ele pode se transformar do corpo de anjo para o corpo de ser humano. A gente já viu uma história que o anjo acabou fazendo isso. Os anjos, eles têm poderes diferentes sim, mas são poderes que são dados por Deus. Nós podemos adorar os anjos? Não, em hipótese alguma. Podemos pedir alguma coisa para os anjos? Não, em hipótese alguma. Nós temos que pedir e adorar apenas a Deus. E isso está na Bíblia, que nós devemos somente adorar e pedir as coisas para Deus, porque Ele sim é poderoso. Os anjos, eles têm poderes que foram dados por Deus. Os anjos, eles são mais poderosos que os homens? Sim. E a tia hoje vai contar uma história muito, muito legal. Deixa a tia colocar aqui. Tá? A tia tá ruim com a mão, tá tudo torto. Os anjos, eles são mais poderosos que os homens. E certa vez, havia um rei. O nome desse rei era Senaqueribe. Nome difícil, né? Senaqueribe. Ele era o rei da Assíria. Só que ele era um rei muito mau. Ele era um rei que não acreditava em Deus. Um rei que ele menosprezava Deus. Ele acreditava em vários outros deuses, mas no Deus vivo, ele não acreditava. E certa vez, o rei Senaqueribe, lá da Síria, ele foi desafiar o rei de Judá.
o rei Ezequias. Só que Ezequias, ele era um rei que amava a Deus, amava muito a Deus, confiava em Deus, colocava tudo nas mãos de Deus. E Senaqueribe virou para Ezequias e falou que ele ia destruir a cidade de Judá, que era a cidade que Ezequias era rei. Ezequias ficou muito preocupado. Ficou pensando, e agora? O que vai ser? O que vai ser do meu povo? Mas Ezequias fez uma coisa muito certa. Sabe o que ele fez? Ezequias foi até o templo, até a casa de Deus. Lá, Ezequias orou e pediu, Senhor, nos ajude a vencer essa guerra. Não deixe o rei Senaqueribe destruir a minha cidade, destruir o meu povo. O que Ezequias não sabia é que quando Senaqueribe estava desafiando Ezequias e toda Judá, ele não estava desafiando só ao rei Ezequias. Ele estava desafiando o rei dos reis, o senhor dos senhores. Senaqueribe estava desafiando o próprio Deus. E vocês acham que Senaqueribe ia ganhar do Deus vivo? Claro que não. Deus mandou um recado. Deus pediu para o profeta Isaías ir avisar Ezequias, pedindo para Ezequias ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, Ezequias. Deus dará um jeito. Deus vai fazer você e toda Judá sair vitoriosa. E isso foi feito. Na noite em que todos os soldados de Senaqueribe, lá da Assíria, estavam acampando, ou seja, eles estavam dormindo, esperando o próximo dia para guerrear contra Ezequias e toda Judá, Deus mandou um anjo. Um anjo. E esse anjo acabou com 185 mil soldados. Um anjo com 185 mil soldados. Gente, o anjo ele era poderoso? Sim, os anjos eles são muito mais poderosos que os homens. Um anjo pode matar, acabar com 185 mil homens. Gente, eu não consigo acabar nem com uma mosca, corro de uma barata. Imagina, 185 mil homens soldados. Um anjo fez isso. Os que restaram, quando acordaram e viram um monte de homens mortos, olharam para aquilo e falaram, vamos embora. Quando chegaram em Senaqueribe, avisaram o que tinha acontecido. Mas o rei, mesmo assim, não acreditou em Deus. O rei foi lá e pediu aos deuses falsos proteção. Caiu. Pediu proteção. E sabe o que foi que aconteceu? Os dois filhos do rei, eles mataram Senaqueribe. Eles mataram Senaqueribe. Eles não tiveram a proteção do Deus vivo. Por quê? Porque eles não creram no nosso Deus. As pessoas muitas vezes se acham importantes e fortes porque pelas próprias forças, pelos dinheiro. Mas se você não tem Deus, você não tem nada. Então sim, os anjos, eles são mais fortes que os homens? Eles são mais fortes que os homens. Mas os anjos, eles são mais fortes que Jesus? Mais poderosos? Não, os anjos, eles são menos poderosos que Jesus. Os anjos, eles são menos poderosos que Jesus. E a tia vai contar para vocês a história em que Deus mostra da palavra dele que os anjos, eles estão aqui para servir a Jesus. Quem é que se lembra de quando Jesus ele foi batizado? E logo depois ele foi para um deserto. Nesse deserto, Jesus resolveu fazer um jejum. Quem é que sabe o que é um jejum? Um jejum é quando uma pessoa fica um tempo sem comer ou sem fazer alguma coisa que ela gosta para ficar orando, para ficar mais conectada com Deus. E Jesus ele foi fazer isso. Durante esse período de jejum, Jesus foi muito tentado. Muito tentado mesmo. Por quem? Vocês sabem? Pelo próprio diabo. Ele tentou Jesus, pediu para transformar pedra em pão, pediu para se jogar de cima do monte. Mas Jesus, não. Jesus ele não se sentiu amedrontado, nem nada disso. Jesus, ele não ficou com medo. Ele não ficou com medo.
Mas quando o diabo se retirou, quando o diabo pegou e falou, não, tá bom, já vi que eu não consigo, sabe o que Deus fez? Deus mandou anjos. Deus mandou anjos para servirem a Jesus, depois daqueles 40 dias de jejum. E essa passagem tá aqui na Bíblia. A tia vai estar abrindo para vocês. Ó, está aqui em Mateus 4:11. A tia vai ler aqui na Bíblia para vocês. Ó, então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Os anjos, eles servem para servir a Deus. Gente, em outra passagem, também de Jesus, quando Jesus estava orando num monte chamado Getsemane, era um jardim chamado Getsemane. Jesus, ele estava muito, muito, muito aflito. Ele estava aflito porque ele sabia que o peso do pecado ia cair sobre ele e que Deus ia ficar longe de Jesus. Por quê? Porque Jesus ia estar com todo o pecado do mundo, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de todo mundo ia estar sobre Jesus. E Jesus, ele estava muito, muito aflito. Ele suava como gotas de sangue. E naquele momento, daquela aflição, os discípulos, eles dormiam. Mas então, Deus pediu para que anjos fossem até Jesus, consolar Jesus. Alguém sabe o que é consolar? Consolar é quando você tá com medo de alguma coisa, ou quando você passou por alguma coisa triste, e vem alguém, a mamãe, o papai, algum amigo, e te consola, e fala pra você que vai ficar tudo bem, que vai estar orando por você, que vai chegar lá e vai te dar alguma comidinha pra você ficar feliz, que vai fazer algo que te alegre. Essa pessoa, ela pode estar te consolando. E naquela noite, Deus mandou anjos, e está aqui, ó, em Lucas 22:43. Apareceu então um anjo do céu que o fortalecia, ou seja, que dava forças para Jesus naquele momento de tanta aflição, de tanta angústia. Estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor eram como gotas de sangue que caíam no chão. A angústia de Jesus era tão grande, que ele suava como sangue. Mas Deus mandou anjos. Os anjos, eles não são mais poderosos que Jesus. Eles são menos poderosos que Jesus. Por quê? Porque eles são criaturas feitas para servir a Jesus, servir a Deus. Isso a gente já viu na aula passada. Eles são seres muito obedientes e nós devemos ser obedientes assim como os anjos. O tempo todo. Tudo que Deus nos mandar, a gente tem que fazer. Os anjos, eles são assim. Os anjos, eles foram feitos para obedecer a Deus. Levar mensagens, proteger os filhos de Deus. Jesus é filho de Deus. Eles estavam protegendo também. Servindo e o tempo todo adorando. Certo, crianças? Nós sabemos já, diante de toda essa palavra, que nós não seremos anjos. Nós não nos transformaremos em anjos quando a gente morrer. Então, quando a gente morrer, a gente vai virar anjo? Não, não vamos virar anjos. Mas nós vamos ser seres transformados. Isso, a gente tá lá em 1 Coríntios, deixa eu te abrir aqui com vocês. Em 1 Coríntios 15:52, que diz assim, ó: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, que a tia já falou pra vocês que o anjo Miguel vai tocar quando Jesus voltar, pois a trombeta soará aos mortos e ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. O nosso corpo não vai ser mais igual esse, que é um corpo corruptível. A gente pode sentir dor, a gente pode sentir tristeza, nada disso mais vai acontecer. Nós vamos ter um corpo transformado. Mas por que a tia fala que nós não teremos o corpo igual ao anjo? Porque Deus fez cada criatura com um objetivo. E isso tá em 1 Coríntios 15 também, 40, um pouquinho pra cima. Ó, tá escrito assim: há corpos celestes, que são corpos do céu, celestes. E há também corpos terrestres, que moram na terra, que somos nós. Mas o esplendor dos corpos celestes, o esplendor, a forma dos corpos que estão no céu é um. E dos corpos que estão na terra é outro. São corpos diferentes. Os nossos corpos serão transformados, mas nós não seremos como os anjos. Na Bíblia também fala dessa parte de emoções, cadê? Que ele tem emoções, aqui, que os anjos têm emoções,
que quando uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, os anjos ficam muito, muito, muito alegres. Eles fazem uma grande festa no céu. Não é só a gente que já conhece o amor de Jesus que fica feliz. Os anjos, eles também ficam muito, muito felizes. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, não quer ficar pertinho, pertinho de Jesus, assim que a gente não poder mais estar aqui nessa forma humana, a gente for morar lá no céu, faça isso agora. Dê essa alegria enorme para Jesus, para Deus, para mim e para os anjos também. Vamos fazer essa oração junto com a tia? Fecha seus olhos e repita junto com a tia, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor fez os anjos e nós, seres humanos, diferentes, mas sabendo que juntos iremos adorá-lo. Eu lhe peço que o Senhor venha morar no meu coração e que tenha neste momento uma grande festa no céu do Senhor e dos anjos. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Amém. A tia tá morrendo de saudade de vocês. Não deixe de fazer atividade em família. Se você ainda não tem a atividade, pede pra tia que a tia envia uma foto pra vocês. A atividade essa semana, ela é muito legal, vale a pena fazer, tá bom? Todas valem, mas essa é muito divertida, vocês vão gostar. Um beijo, fiquem com Deus.